Deus, vamos abrir para Josué. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15. Está escrito assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Que Deus aplique em nosso coração, irmãos, a palavra que nós acabamos de ler. Vamos repetir juntos a parte final do versículo, que diz: porém eu, calma, vamos lá ao sinal, né? O texto que nós vamos repetir é o seguinte: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos lá? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Meus amados irmãos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Essa foi uma palavra de extremada convicção, vinda da boca de Josué, um líder de Israel, e ele tinha convicção que não estava liderando só uma nação, ele estava liderando, antes de liderar a nação, a sua casa. Bom, nós temos uma grande crise de liderança mesmo. O nosso país passa por uma crise de liderança, e essa crise de liderança ela atinge também os lares, as casas, e muitos de nós não podem dizer com a convicção que disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, meus amados irmãos, o que é necessário fazer para que tenhamos convicção de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor? O serviço ao Senhor, a servidão ao Senhor, a dedicação ao Senhor, o zelo pelas coisas do Senhor, o zelo pela palavra do Senhor, o respeito à palavra do Senhor, é algo que deve ocorrer na sua vida, porém não é algo que acontece de forma mágica e por acaso. Nós não iremos chegar a um nível de liderança que chegou Josué em relação à sua casa, se não trabalharmos por isso, se não trabalharmos para isso. Não é, irmão, algo ruim, não é algo doloroso servir ao Senhor. Servir ao Senhor não tira pedaço, servir ao Senhor não mata, servir ao Senhor não intoxica, não é feio, não degrine. Mas está cada vez menos comum encontrarmos casas inteiras servindo ao Senhor. E quando nós olhamos para esta situação, obviamente que nos preocupamos, porque as casas que se estão partindo, as casas que se estão dividindo-se, muitas delas são casas de pessoas que creem no Senhor. Há uma necessidade gritante que nós, os que estamos de pé, tenhamos extremado cuidado para não cairmos. E a nossa queda significa também a queda da nossa casa. Meus amados irmãos, não haverá serviço ao Senhor se negligenciarmos a sua palavra. Não serviremos a Cristo negligenciando a sua palavra.
Infelizmente, a grande maioria das pessoas hoje estão vivendo de negligenciar a palavra de Deus, a começar por líderes. Muitos líderes estão prevaricando no que diz respeito à palavra de Deus. As pessoas estão se acomodando, preferindo ficar no meio do caminho do que fazer o caminho inteiro. Um conhecido pastor batista, escritor até, colocou algo essa semana na rede social que me chamou a atenção de forma positiva. E eu então fui falar com aquele homem para saber até onde as convicções dele. O que ele postou que me deixou impressionado era algo sobre batismo. E então eu perguntei a ele: o senhor e a sua igreja recebem membros vindo com o batismo de igrejas de conversão ou da convenção? Ele, por se postular um independente, a resposta mais simples possível e a única cabível era não. Bom, aí o homem começou a rodear. Por que eu estou citando isso? É um líder, um escritor, um famoso chamado pastor batista independente, que contamina a igreja que ele é pastor com o batismo de apóstatas. Aquela coisa tão básica que a gente ensina aqui, que na hora que uma igreja vota para ter um presidente nacional, ela destronou Cristo e colocou quem na cabeça? O presidente. Negligenciado. Bom, aquele homem negligenciando essa base, todo o povo que ele está ensinando será um povo negligente. Então, líderes estão prevaricando. Aquele homem, pastor, pseudamente chamado de batista independente, está negligenciando. Depois eu fui estudar a história do camarada. Ele saiu da convenção, mas não passou pelo processo de reestruturação batista, onde ele mesmo deveria ter sido imerso e posteriormente imersos que saíram com ele. Bom, alguém que não fez o que é certo jamais irá exigir que os outros façam. Então é esse tipo de liderança que está em plena atividade e que são proeminentes nos dias de hoje. Eu dei um exemplo, você pode perguntar: mas pastor, o que é que isso tem a ver com eu e minha casa serviremos do Senhor? Estou mostrando que muitos líderes são prevaricadores e que você, enquanto cabeça da sua casa, você não pode ser um prevaricador. Amém? Amém. Você não pode prevaricar. Amém? Amém. Prevaricar, irmãos, é saber o que tem que fazer e não fazer. Saber o que é certo e não praticar o que é certo. Bom, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quais são os passos? Por onde eu devo começar? O que eu devo fazer? Devemos, irmãos, primeiramente amarmos a verdade. Devemos, primeiramente, em nosso coração, dedicarmos tempo e espaço para a verdade. Porque é importante amarmos a verdade. A verdade, irmãos, é a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, sem amor à palavra de Deus, nós não seremos capazes de conduzirmos os nossos filhos, a nossa casa, esposa e filhos, ao Senhor. Cristo nos ensina em João 17:17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Se você não tem
a dedicação necessária para que a verdade lhe esteja santificando, você não terá a dedicação necessária para conduzir a sua casa nesse processo de santificação. Veja bem o que nos diz a palavra de Deus: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Uma pergunta: como anda a leitura da Bíblia? Como anda a leitura da Bíblia? Nós estamos lendo a Bíblia? Nós estamos lendo a Bíblia? A Bíblia é um livro grande, muitos dizem, eu não vou conseguir ler. Irmãos, se você ler 4 capítulos por dia, no domingo ler 5, em um ano você leu a Bíblia inteira. E isso implica dizer que todo dia você se alimentou, amém? Amém. Você alimenta seu corpo. Nós alimentamos nosso corpo, não é? Todo dia nós nos alimentamos. Pois se eu deixar para alimentar a minha alma, o meu espírito, apenas no domingo, quando eu venho para a igreja, isso é muito pouco. Meu espírito, minha alma vão ficar com inanição, vão morrer de fome, vão ser sufocados pela fome, porque não se alimentam. De quem é a responsabilidade de conduzir a casa nesse processo de alimentação? De quem é a responsabilidade de conduzir a casa nesse processo de alimentação? Meus amados irmãos, é do líder da casa, é do Josué da casa. E o Josué da casa é o homem. É a responsabilidade do homem conduzir a sua família nesse processo. Bom, se a casa não é completa, a pessoa crente adulta deve conduzir os filhos nisso. Deve conduzir os filhos nisso para a glória de Cristo. Bom, é responsabilidade do homem. Por que é responsabilidade do homem? Nós falamos recentemente aqui na igreja ao homem que o homem é cabeça da mulher. Que o homem é cabeça da mulher. Então é responsabilidade do homem a condução da sua família à submissão a Jesus Cristo. É responsabilidade do homem o conduzir a família para Cristo. Isso não implica dizer que ele vai fazer todo o trabalho. A esposa é uma grande aliada nisso. A mulher passa mais tempo com os filhos do que o homem, não é assim? Do que o pai. Provérbios 31 fala que a mulher sábia, não é? Edifica a sua casa. A mulher sábia é um modelo de edificação doméstica. Porém, a mulher sábia, ela não ultrapassa o líder. A mulher sábia não fala quando deve estar calada. Ou seja, a sabedoria da mulher e a capacidade da mulher como auxiliadora idônea não exclui o seu trabalho de líder. A responsabilidade primeira repousa sobre o homem de conduzir a sua família num processo de servidão a Jesus Cristo, de servir ao Senhor, de poder dizer, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vejam vocês que não há um modelo democrático na condução da família. Vamos abrir uma votação hoje se nós vamos para a igreja ou se vamos para a sorveteria. Vamos abrir uma discussão hoje se nós vamos ler a Bíblia ou assistir um outro tipo de programa.
nós precisamos conduzir as coisas de nossa casa de um jeito tal que Deus seja glorificado. Devemos, irmãos, nos preocuparmos para que na nossa casa tenha atividades das Escrituras. Que os nossos filhos, eles anseiem por aquele tempo em que vai ouvir da sua boca a palavra de Deus, da sua própria boca. Vai ouvir da sua própria boca a palavra de Deus. Vai ouvir da boca do pai, responsável, líder, que quer poder dizer, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós escutamos muitas desculpas, não são poucas as desculpas que nós escutamos nos dias de hoje. Eu diz: mas os meninos de hoje são difíceis. Menino é menino, desde que Paulo escreveu primeiro aos Coríntios. Quando eu era menino, agia como menino. A grande mudança, ela não ocorre nas crianças. A grande mudança tem ocorrido na cabeça dos pais. A grande mudança tem ocorrido na cabeça dos pais, que tem deixado de lado a educação dos filhos. Que tem deixado de lado a educação dos filhos. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, está escrito assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A responsabilidade, irmãos, dos pais é educar. A responsabilidade dos pais é cuidar da educação dos seus filhos. Por parte do governo, o interesse em conduzir o processo educativo do seu filho. Hoje, uma das grandes aspirações de quase todos os governos é conduzir o processo de educação dos filhos dos outros. Porque quando nós entregamos a educação dos nossos filhos ao governo, ao Estado, nós estamos dando a ele o poder de manipular a mente dos nossos filhos. Eu não estou dizendo com isso que você não deve querer que seu filho vá para a escola. Claro que você deve colocar seu filho na escola. Porém, você deve exercer o seu pátrio poder e o direito de cidadão de fiscalizar o que é feito com o seu filho na escola. Escola não é passiva. Escola não é neutra. Escola não é neutra. A escola tem uma proposta bem definida, contrário ao que a Bíblia ensina, não é fato? A
a escola tem uma proposta definida, contrário ao que a Bíblia ensina. E eu conheço poucas pessoas que tenham a autoridade de dizer isso que eu estou dizendo aqui igual a mim. Os últimos 9 anos da minha vida, os últimos quase 10 anos da minha vida, foram dedicados à construção de uma escola. Eu sei exatamente o que o governo quer com o seu filho. Então lembre-se, escola não é neutra. Não deixe a escola educar seu filho. Se a escola educar seu filho, você jamais vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos. Recentemente, uma criança de 12 anos, acompanhada de uma outra criança, de um adolescente de 16 anos, mataram a mãe da criança de 12 anos. Você sabe a motivação do crime? Aquele adolescente de 16 anos praticou sexo com o consentimento daquela criança de 12 anos. E na forma da lei, o que é isso, Beck? É estupro, né? De um menor para o outro. Isso. Então a família foi, a mãe foi até a delegacia e denunciou. Resultado, a menina e o rapazinho planejaram executar a mulher e enterraram o corpo no quintal. Bom, recentemente houve uma discussão na mídia nacional, ainda há essa discussão, é muito recente, sobre a questão do ensino do sexo na escola, né? Ou melhor, propaganda de prática sexual na escola já nos primeiros anos. Se você deixar a escola educar o seu filho, vai nesse caminho. A escola tem de ensinar conteúdos. Educação quem tem de dar é a família. Educa a criança no caminho que deve andar. Educa a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dela. Educa a criança no caminho que deve andar. A TV, a mídia, a escola, a internet estão ensinando sexo livre. Não é assim? Vamos quebrar os tabus. Você vai deixar esses instrumentos educar o seu filho. Nós vamos deixar esses instrumentos educarem os nossos filhos, ou nós mesmos vamos chamar a responsabilidade para educá-los. O que é que nós vamos fazer? Podemos fazer algo ou não fazermos nada. Se nós não fizermos nada, o propósito do mundo será cumprido na vida dos nossos filhos. Se nós fizermos alguma coisa no que diz respeito à aplicação dos princípios das Escrituras e educarmos biblicamente os nossos filhos, quando os mesmos já estiverem velhos, não estarão desviados
dos preceitos escriturísticos os quais nós ensinamos. Educa a criança no caminho em que deve andar. Educa a criança no caminho em que deve andar. Você mesmo, papai e mamãe, eduque a seu filho. Eduque o seu filho antes que seja tarde demais. Se nós não educarmos os nossos filhos, o mundo educa. E a educação que vem do mundo, ela obviamente é uma educação mundana. Uma educação mundana. Quem é o cabeça federal do mundo? Quem é o cabeça federal do mundo? A Bíblia diz que o mundo inteiro está no maligno. O cabeça federal da igreja é Cristo. O cabeça federal do homem natural é Adão. Todo homem é filho de Adão. E todos os filhos de Adão são do mundo. E todo mundo é liderado pelo diabo. Não vamos deixar o diabo conduzir o processo educacional dos nossos filhos. Vamos amá-los. E como eu disse lá atrás, é impossível conduzir a nossa casa em plena serventia ao Senhor se amarmos a verdade. Se nós não amarmos a verdade, nós não conduziremos os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós os deixaremos escorrer pela ponta do dedo. Não tem aquela coisa que você quase pegava, que quase era sua e saiu pela ponta do dedo. Não vamos deixar isso acontecer com os nossos filhos. Porque, irmãos, se nós negligenciarmos a verdade, é isso que vai acontecer. É isso que vai ocorrer. É exatamente essa dor que teremos de carregar. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: Segundo Coríntios 13, 8: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Esse processo de educação dos filhos passa necessariamente pelo conhecimento da verdade, pela condução dos mesmos à verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Não iremos conduzir os nossos filhos a Cristo, se não for pela verdade. Conduza a sua casa pela verdade. Condução da casa pela verdade. Conduzir a casa pela verdade. Conduzir a casa com a verdade. Conduzir a casa pelas Escrituras. Pelo exame das Escrituras. Pelo conhecimento das Escrituras. Pelo conhecimento, irmãos, das Escrituras. É suficiente o que nós vemos e ouvimos aqui na igreja, semanalmente,
para sustentação da nossa casa? Não, não é. Nos reunimos na quarta, no domingo de manhã e domingo à noite. Não é suficiente. Não é alimentação suficiente para conduzir o seu filho, para conduzir o meu filho. Se todo o alimento escriturístico que nós nos alimentamos resume-se apenas os dias que nós estamos aqui reunidos para prestarmos o nosso serviço de adoração a Deus, estaremos passando fome. É muito pouco. Precisamos de mais. Precisamos de mais. Lembrem-se que nós não vivemos só do café da manhã. Nós não vivemos só do café da manhã. Café da manhã, almoço e janta, não é? É assim? Mas quase todo mundo tem uma boquinha no meio da tarde, não é isso? Alimentação diária. Bíblia diariamente. A casa precisa de Bíblia todos os dias. A casa precisa de Bíblia todos os dias. O pai deve prover o conhecimento das Escrituras para a família todos os dias. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Eu não estou dizendo que todos os dias você lê o Salmo 119 para seu filho. Mas você pode ter um dia em que você vai ler o Salmo 119. Mas você pode, todos os dias, aprender com ele um verso. Pode? Ah, mas eu tenho mais de um filho. Melhor, você vai aprender mais de um verso por dia. Você vai aprender mais de um versículo por dia. Pô, mas nada impede que você ensine para todos os filhos um só versículo. Eu não estou dizendo que você ensine só um versículo, mas eu estou dizendo que um versículo todo dia é mais do que nenhum. Uma conversa doutrinária todos os dias é melhor do que nada. As observações paternais devem serem aplicadas aos filhos diariamente. Porque, irmão, quando o filho está errado, não é só ele que sofre. No exercício da sua profissão, Beck, quando um jovem é preso, como é que fica o pai e a mãe? Em estado de desespero, não é assim? Mas, irmãos, é uma grande responsabilidade que Deus deu a pai e mãe. E pai e mãe devem se irmanarem nisso. Para que os filhos sejam bem alimentados. Quem lembra do cheiro da comida da infância? Quase todo mundo lembra de alguma coisa que comia na infância, não lembra?
coisa boa. Às vezes não era nem tão boa, hoje talvez seja até melhor, mas você lembra daquilo com muita saudade, não é? Irmãos, vem a memória. Vem a memória. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Que coisa linda, não? Uma casa bem sucedida, uma avó, uma mãe e um filho. O pai de Timóteo não era um homem crente, mas a avó de Timóteo era uma mulher crente. A mãe de Timóteo era uma mulher crente. E a grandeza desse texto passa necessariamente pelo fato de Paulo não dizer: o que vistes e ouvistes e aprendestes em mim. Paulo disse, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Meus amados irmãos, aqui nós podemos ter um diretório base para o nosso trabalho no lar. Eu tenho uma fé não fingida. Eu quero essa fé não fingida para os meus filhos e quero para os meus netos. Queremos isso? Queremos isso? Se nós queremos isso, devemos nos responsabilizar por isso, por a condução da família a esta fé. Nossa casa deve ter a essência da fé. Quando nós edificamos o nosso lar no fundamento certo, qual é o fundamento sobre o qual nós devemos edificar o nosso lar? Cristo. Quando nós edificamos o nosso lar sobre o fundamento do Cristo, essa fé vai encher a nossa casa. E, irmãos, é maravilhoso quando nós chegamos em uma casa onde o bom perfume de Cristo é sentido. Amém? Amém. E é trágico quando nós chegamos numa casa onde o perfume de Cristo deveria estar sendo exalado. O cheiro que se sente é de morte, é de tristeza e de dor. A sua casa diz muito aos seus filhos. A minha diz muito aos meus filhos. Que os nossos lares sejam cheios do bom perfume de Cristo. E que nós, como Josué, possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados irmãos, vamos nos desafiarmos uns aos outros a estarmos estudando a palavra de Deus, a estarmos aplicando a palavra de Deus em nossa casa. Quem sabe até temos um dia na semana em que em todas as casas de todos os crentes dessa igreja esteja tendo um estudo bíblico.
e estejamos compartilhando uns com os outros e resultados disso. Amém? Amém. Que na nossa quarta-feira tenhamos vários testemunhos das maravilhas que é estudar a Bíblia em casa. Amém? Amém. Vamos nos desafiar a isso. Vamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, me ajuda a aplicar em minha casa o sistema de adoração verdadeira, porque nós não teremos adoração verdadeira na igreja se a nossa adoração verdadeira não chegar aos vossos. Igreja verdadeira exige adoração verdadeira. Mas como teremos uma igreja verdadeira se os lares não são cheios de verdadeiros adoradores? Amados irmãos, servir ao Senhor é uma grande coisa. Portanto, vamos investir tempo para que, como Josué, venhamos a dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos e que estejamos juntos fazendo a obra do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé.